Uma excelente noite a todos vocês. Hoje, domingo, dia 27 de outubro de 2024. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou do canal Graça Neles. Amados e queridos irmãos, eu quero hoje, nesta pérola da graça de Deus, nesta sã doutrina, nesta palavra da verdade, tratar de um assunto que é um prato cheio dentro do sistema religioso, que é acerca de demônios. E eu vou ler em Marcos capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, que a princípio a leitura não tem nada a ver com esse tema ou com esse assunto acerca de demônios que eu quero falar. Então, na verdade, o tema, diz a Bíblia, não pode ser interpretada como se fosse uma notícia para depois da cruz. Porque é assim que eles interpretam a Bíblia, as Escrituras. Diz assim um versículo de número 21. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, os enganos, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Aonde estão esses demônios? Primeiramente, precisamos dizer para os nossos irmãos, os filhos de Deus, que ainda frequentam as sinagogas, que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em período de tempo em que se respeitou a história e a cultura local. Toda a Bíblia, sem exceção, ela foi escrita para os judeus. Toda ela foi escrita para os judeus. A Bíblia Sagrada, que era um livro profético, pois as profecias ainda iriam se cumprir, todas elas se cumpriram, cada uma no seu tempo. Quantas profecias foram profetizadas, desculpa aí a redundância, por Daniel, Joel, por Jeremias, Ezequiel, e se cumpriu lá no ano 70. Mas se cumpriram. O Apocalipse, por exemplo, que nós chamamos de um jornal velho, de uma notícia já ultrapassada, porque tudo ali já se cumpriu. E foi para as 7 igrejas da Ásia. E tudo aquilo ocorreu antes do ano 70. Então, não podemos lê-la, a Bíblia, como se fosse uma notícia para os nossos dias. Porque é assim que eles fazem. Tudo quanto lá está escrito, eles transportam para os dias depois da cruz. Passaram-se séculos e eles vieram transportando todos esses escritos
até os nossos dias. E tanto quanto os outros dias, anos vierem, eles vão levando os escritos da Bíblia como se fosse ainda acontecer. Então, como se eles estivessem lendo um jornal diário, uma notícia velha, que já ocorreu, que já passou, e eles estão futuralizando, dizendo, isto ainda vai acontecer. Ela foi escrita dentro de uma cultura para uns ouvintes. E que ouvintes eram esses? Os judeus. Daí devemos respeitar todo o seu contexto histórico. É o que eles não fazem. Pegam termos isolados e fazem dali um ponto doutrinal, interpretando de forma literal, sem respeitar o contexto, os tempos verbais, o destinatário, o remetente, para quem, por quê, para que foi escrito. A cultura dos seus escritos é diferente de qualquer outra cultura de outro país que não seja o país de Israel. As outras nações não tinham nada a ver. Os outros países não tinham nada a ver. Era dentro dessa cultura, era dentro da cultura do povo judeu, da nação de Israel. Então, posto isto, vamos ao texto, mostrando de como a religião se refere a demônios. Demônio para eles eram a terça parte, ou é a terça partes dos anjos caídos, que desceram, segundo eles, dos céus, que foram expulsos, juntamente com Luzbel, ou com Lúcifer, que era um anjo de luz. E essa terça parte desses anjos caídos se transformaram em demônios. São esses os ensinos que eles trazem constantemente dentro dessas sinagogas, colocando medo nos filhos de Deus que lá estão. Pavor. E eles têm medo mesmo desse mundo, espiritual, de demônios que eles afirmam e dizem existir. Em Ezequiel, ali não se trata de Satanás como eles ensinam, mas sim do rei de Babilônia. Lá em Isaías, não se trata desse ser espiritual, mas do rei de Tiro. Na Bíblia, demônios queria dizer espírito, daimons, que temos, que pode ser bom ou mal, que temos sim, que pode ser bons ou mal. Quantas das vezes o homem faz o mal? É o seu demônio. Não esses seres espirituais desse mundo espiritual que eles dizem existir. Quando eu li aqui em Marcos capítulo 7, versículo 21, 22, 23, e ali fala, relata tudo isto que eu li, quando fala aqui de avareza, de maldade, de engano, de lascívia, de inveja, blasfêmia, soberba, tudo isso são demônios. Não como seres espirituais, existentes, mas são essas coisas más, ruins, que procede, que sai de dentro do homem. Então, quantas das vezes o homem ele faz o mal, e esse mal é o seu demônio, espírito mau. Então, dentro da cultura judaica,
dentro do conhecimento do povo judeu, quem tinha esse espírito mau era quem tinha uma enfermidade. Uma pessoa endemoniada era uma pessoa que tinha uma enfermidade, era uma pessoa enferma, era uma pessoa doente. Isso dentro da cultura do povo judaico, do povo judeu. Mas o que a religião faz? Trata essas coisas como um demônio, como espírito desse tal mundo que eles afirmam e dizem existir. Esses seres que estão por aí, segundo eles, espalhados, perturbando, tentando as pessoas. E tudo quanto as pessoas fazem, eles jogam na conta desses seres espirituais. O mal para eles é de Satanás. O bem é de Deus. Se a pessoa é boazinha, praticam coisas boas, ela é de Deus. Mas se ela praticam as coisas ruins, segundo eles, é de Satanás. Quando na verdade sai de dentro do homem, é o que contaminam. Era o seu demônio, era o que? O seu diabo. Os carnais vivem assim, na prática de todas essas coisas. Por isso que eles não discernem o espiritual, porque vivem nesse mundo da carne. E aí eles dizem que eles estão pecando ou estão em pecado quando cometem todas essas coisas. Por causa do seu espírito mau. Então todas essas coisas aqui que eu li em Marcos 7, do 21 ao 23, as pessoas faziam porque havia nelas um espírito mau, mas não um espírito de um ser espiritual, mas da própria pessoa. Obras da carne. Quando as pessoas cometem essas coisas, elas estão ativando os seus demônios. Os seus demônios são ativados. É uma figura de linguagem, é uma metáfora. Mas o que a religião faz? Quando houve essa expressão demônios, elas espiritualizam, dizendo que são seres demoníacos do mundo espiritual que existe. Só há um mundo espiritual, é o mundo de Deus. O mundo de Deus é o mundo que os filhos de Deus, que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, entendem e vivem nesse mundo espiritual de Deus, e não na prática de todas essas coisas que eu li aqui e que Paulo relata lá no livro de Gálatas, porque os carnais são os que cometem essas coisas. E quem cometem essas coisas, elas colhem na carne, porque elas estão semeando, elas estão plantando, e todos quantos na carne semeia, na carne colhe. O texto diz que vem do próprio homem. Como eles dizem que é Satanás, como ser espiritual? Como eles dizem que são espíritos malignos? Como eles dizem que são demônios desse mundo espiritual, quando o próprio Cristo diz que vem do próprio homem? São espírito o quê? Imundo. Então esses demônios são o quê? Pensamentos mal. As pessoas ativam esses seus pensamentos, ou são pensamentos ativados. Depois você lê Lucas capítulo 10, dos versículos 1 até ao 18. Aquela mulher, por exemplo, que dava lucro aos seus senhores, que está registrado lá em Atos, quando Paulo ele vai para o lado de lá da Macedônia, ele e Silas encontram uma mulher que adivinhava, e ali aquela mulher, ela dava grande lucro aos seus senhores. A religião diz que aquela mulher estava possessa, ela estava sendo usada por esses demônios desse suposto mundo espiritual existente. Mas não, Paulo se dirige ali ao espírito daquela mulher.
E quando ele se dirige ao espírito daquela mulher, ela calou-se. Ela mesma calou, ela refletiu no que ela estava fazendo. Mas a religião diz o quê? Não, era o mundo espiritual existente que eles afirmam existir. Esses demônios não existem. Era um espírito que vinham da parte até do próprio Deus, como eu preguei numa das últimas mensagens. Porque está escrito em Isaías capítulo 45, eu, o Senhor, criei o bem e o mal, promovo a paz e a injustiça, eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Deus não tem nenhum adversário. Não há demônios nesse mundo espiritual que eles dizem existir para se levantar contra Deus, ou para levarem os filhos de Deus à prática das coisas ruins. É o próprio homem, é a própria pessoa. Ela ativa essas coisas porque vivem no mundo da carne e então cometem todas essas coisas. Aí vai colher aquilo que ela está plantando, aquilo que na verdade ela está semeando. Mas aqui foi colocado pelo tradutor da Bíblia, porque ele tinha interesse como demônio, com o intuito de enganar as pessoas, como fazem os líderes religiosos nos dias de hoje, porque isso gera grandes fontes de lucros. São trabalhos dentro dessas denominações, principalmente nas pentecostais e neopentecostais, que com suas campanhas, com seus trabalhos de libertação, prende as pessoas dentro desses lugares. E elas presas dentro desses lugares, elas contribuem com 10% dos seus ganhos e as ofertas em cada uma dessas reuniões. E na verdade o que esses homens querem é satisfazer os seus interesses e as suas conveniências. Eles mesmos sabem que esse mundo espiritual de Satanás que eles afirmam existir não existem. Eles sabem disso. Os demônios hoje são de carnes e ossos. E sabe aonde eles estão? Atrás dos púlpitos da igreja. É ali que eles estão. Se é que eles existem, como eles ensinam, conforme eles afirmam, esses demônios são eles. E eles estão aonde? Atrás dos púlpitos das igrejas. Aspas, né? Dos templos religiosos. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Lógico que isso foram naqueles dias. O apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, dizendo a Timóteo: ó Timóteo, agora nos últimos dias, no último tempo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm caracterizada a própria consciência. Naqueles dias existiam essas pessoas, 3, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar quando recebido como ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela graça é santificada. Então, nos nossos dias estão ocorrendo também. Essas pessoas, esses líderes, eles hoje estão aí, atrás dos púlpitos. São de carne e ossos, não esse mundo espiritual. É isso que eu estou tentando te dizer. Esse mundo espiritual que eles afirmam existir, não existe.
Satanás, como ser espiritual, não existe. Espíritos malignos desse mundo espiritual não existem. Esse negócio de pombagira, de Zé Pilintra, nada disso é existente nesse tal mundo espiritual. São coisas da carne, são de carne e ossos. São coisas criadas pelo próprio homem. Isso provém do próprio homem, sai do próprio homem. Por que muitos acreditam? Porque eles vivem debaixo dos preceitos dos homens, dos seus ensinos, dos seus achismos, seguem a homens. Ao invés de seguir o Cristo ressuscitado, ao invés de ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ao invés de serem espirituais e não carnais. Então, não pode se interpretar a Bíblia como se fosse uma notícia para depois da cruz, como os religiosos fazem ainda. Pegam tudo quanto lá está escrito, transportam e aplicam na vida das pessoas, dizendo aqui, ó, está escrito, é para você, o Senhor está falando com você, Deus está falando contigo, cuidado. E assim eles vão amedrontando, ameaçando os filhos de Deus, porque eles têm seus interesses e conveniências, eles querem esses lugares cheios. E cada vez que os filhos de Deus vão abrindo o entendimento através do Espírito Santo, eles vão se libertando desses lugares. E as sinagogas vão ficando cada vez mais vazias. E os seus faturamentos cada vez estão diminuindo. E eles estão preocupados. Há muitas que estão se fechando. Eu caminho de 13 a 15 quilômetros por dia. E nesse caminho que eu passo, tem cerca de 50 templos religiosos, alugados e próprios. Umas meia dúzia deles já fecharam. Hoje, há uma grande igreja neopentecostal que ela está falindo. Já não é mais como era antes. Vocês percebem isso? O Espírito Santo está abrindo a mente de muitos filhos da Livres que lá dentro estão. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe. Dê um like. Quem não é inscrito, se inscreva. Um beijo no seu coração. O meu muito obrigado. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles, graça neles, graça neles.